What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes, I do. I feel like shouting, I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Boa noite, amigos. Eu sou muito agradecido por estar aqui hoje à noite novamente. Saí daqui não faz muito. Eu acho que saí por volta das 4 horas. E então nós fomos visitar mais alguns amigos e chegamos de volta às 7h05. Tivemos que vir para cá. Por isso estou tendo, de certo modo, que procurar um texto ainda, irmão Neville. Porém, agora, acabaram de ligar com um pedido de alguém em Chattanooga, Tennessee, um ente querido que foi acidentado 3 semanas atrás e ainda se encontra inconsciente e pede oração aqui, da igreja. E, sim, irmão, certamente que pode. Irmão Neville, venha. Sim, senhor. Nós estávamos falando de Melquisedeque, quem era ele, e ainda não chegamos a terminar. Porém, quem sabe da próxima vez que vier, possamos continuar a partir dali, ainda no livro de Hebreus. Porém, hoje à noite, nós abrimos no livro de Daniel. E vocês, com suas Bíblias, abram em Daniel 12. E nós vamos ler um pouco a partir daí e falar, talvez, sobre alguma coisa da palavra de Deus do livro de Daniel. Agora, Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia no transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. Eu gosto de Daniel, porque ele tinha proposto que, em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentio. Ele mesmo não era gentio, porém, ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, da cabeça de ouro e culminando nos pés de ferro e barro. E enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. E um outro grupo de irmãos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes. E eles também fizeram um propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz, cada qual com seu igual.
E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. E isso também é uma coisa muito boa. Cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Não muito tempo atrás, eu me encontrava numa reunião onde havia um homem discutindo algo. E ele disse, bem, ele estava falando das almas que foram para a prisão, estavam em prisão, para as quais Jesus foi pregar depois de sua morte. E esse homem que estava falando disse, bem, o que vocês acham disto? E um irmão de cor levantou-se. Ele disse, bem, isso é exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Disse, o que você acha que foi? Disse, foram almas que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Exatamente como a Bíblia disse. Ele disse, não, disse, isso é esta igreja pregando para aquelas pessoas pentecostais que estão nestas denominações e tudo mais, tirando-as da prisão. Ele disse, agora, olha aqui, irmão. Ele disse, Pentecostes nem mesmo foi mencionado aí. Ele disse isso. Ele simplesmente disse que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Logo eu disse, amém. Isso é correto. E o ministro olhou para mim e disse, cada qual com seu igual. Eu disse, isso é correto. Irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é a verdade. Daniel tinha 3 companheiros assim que estavam com ele. Você sabe, e é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fique ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh, que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado, isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos e as coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, e os havia levado um grande rei gentio. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo. Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer, este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser. Agora, nós gostamos disso. Notando então que, quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele sempre é testado. Satanás permanece no negócio de teste. E isso somente acontece para ajudar você. É para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos, e não os filhos de Deus. Agora, um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará. Esse é Deus. E quando você está decidido, eu gosto disso. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. E como noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. E eles os testaram pelo fogo, eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante Deus fazia que superassem, mais do que vitoriosos. Muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes.
tudo contribui para o bem. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então Ele fará grandes coisas por você. Agora, nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus, enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora de sua própria cidade, longe de sua própria igreja. Numa terra estranha, Deus o usou. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos, ou você pode estar longe de sua igreja. Porém, mesmo assim, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho, ou para qualquer coisa que Ele deseje usá-lo. Lindos exemplos. A Bíblia está tão cheia dessas coisas em todo lugar que você abre. Vocês não gostam de ler a palavra? Oh, eu simplesmente a leio às vezes e choro. Aqui, há alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro na sala e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cadeira, olhei para minha Bíblia novamente. Eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente. Eu pensei, oh Deus, ali dentro a vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança nisto e crer nisto. Vida eterna. E ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai a Escritura. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos guiados, então. É a luz que segue o caminho que nos leva de vitória a vitória. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes. E é Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias. Oh, que coisa! Isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? Está vendo? A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito, a enfermidade vem em você. Talvez Deus lhe dê essas aflições leves para que Ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você. Deixá-lo ver o que Ele quer dizer com isto. Ele o ama. A antiga história de pastor que era contada lá em Jerusalém, nas Terras Santas, de um pastor que estava carregando uma ovelha, e ele disse, por que você está carregando? Disse, ela está com a perna quebrada. Disse, como ela fez isso? Caiu de um rochedo íngreme? Disse, não, eu quebrei sua perna. Ele disse, ora, você é um pastor cruel, quebrar a perna dessa ovelha? Disse, não, eu a amava. E disse, ela se desviava e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então quebrei sua perna para que eu pudesse dar-lhe atenção a mais, para que então ela me amasse e me seguisse. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre seu colo, para nos aconchegar ao seu seio. Quando o médico diz que nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio e diz, veja, eu o amo, vou deixá-lo ficar curado. Está vendo? Oh, isso não faz a vida um pouquinho melhor? Oh, ele é tão grande, ele é um pastor maravilhoso, não é? Não se admire de Davi dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como ele nos guia mansamente a águas tranquilas e refrigera a sua alma, e faz os nossos cálices transbordarem, e nos unge na presença do inimigo. Você já foi ungido na presença do inimigo? Apenas para testificar até que o seu cálice simplesmente transbordasse? Você sabe, quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Agora note, então, Deus tomou o rei Nabucodonosor e fez dele um instrumento em sua mão. E quando o rei Nabucodonosor morreu, depois que ele tinha, a grama cresceu, seu cabelo como leão, ou como penas de águia, e as unhas de seus dedos como as garras da águia, e assim por diante. E Deus teve que fazê-lo saber quem era o verdadeiro rei. Depois de sua morte, Belsazar, seu neto, o sucedeu. E então, ele foi mais ímpio do que o rei Nabucodonosor. E uma noite lá, eles tiveram uma enorme festa. Eles chamaram todos os seus magistrados e todos os oficiais para uma grande farra. E enquanto eles estavam tendo esta farra, e eles foram e gritaram e tomaram os vasos, os santos vasos de Deus,
apenas para zombar de Deus e beber um vinho para seus deuses, um brinde nos vasos do Senhor. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, porém há uma linha de separação entre a vida e a morte. Você nunca deve cruzar isso, está vendo? Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo, porém é melhor você saber onde está a linha. O Senhor já o advertiu em alguma coisa? Ele adverte a todos nós. Puxa as rédeas da advertência, diz. Agora chega. Então, é melhor você observar o que você está fazendo daquele momento em diante, se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. Naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para adverti-lo, e ele não quis dar atenção. Vai, traz os vasos do Senhor, começa a beber vinho e um brinde ao Deus deles. Então veio uma mão do céu e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Significa, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ninguém pôde interpretar isto. Estava em línguas estranhas. E havia um homem ali que tinha o dom de interpretação, Daniel. Deste modo, ele vem e interpreta e diz ao rei o que aconteceria. E ali, Deus destruiu aquela nação, a Babilônia. Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões e escreveu a respeito delas, para esta grande consolação que temos hoje, sabendo e colocando em ordem o fim do reino gentio. Note quão perfeito. Apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem de pé no campo quando ele interpretou o sonho do rei. Ele era um homem espiritual. Ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos. Deus estava com ele e todos sabiam disso também. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro e o peito aqui de prata e as coxas de latão e os pés de ferro, note, cada reino se tornava um pouco mais duro. O reino do rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele interpretou isto, disse-lhe precisamente como aqueles reinos sucederiam um ao outro até o fim. Então note, do ouro é o mais macio, prata é o próximo, logo latão é o próximo, logo ferro é o próximo, mais duro, mais frio, mais distante. Note então, no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem até a pedra ser fendida da montanha que foi cortada sem mãos. Ela rolou contra a imagem e a quebrou e a fez como trigo na eira de verão, e os ventos afastam. E a pedra cresceu, formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. Isso era a vinda do Senhor Jesus, a qual está agora próxima. Ele segue adiante. Quando ele estava junto ao rio um dia, ele entrou num transe e teve uma visão. Muitos daqueles que estavam com ele, eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. Você está vendo? Alguém pode ficar bem próximo a você e ver coisas que você não pode ver para salvar a sua vida. Isso é correto. Alguém disse, eu não creio nisso, eu nunca vi nada. Porque não era para você ver. Aqueles que iam com Paulo quando Paulo foi derrubado de seu cavalo e teve de cair por terra e espojar como estava por terra. Nenhum deles ouviu aquela voz ou teve aquela visão. Paulo viu isto. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório, a não ser os magos. Muitas coisas dessa maneira, Deus designou certas pessoas para verem e outras não podem ver. Oh, gosto demais disso. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você e você não saber nada a respeito. Veja Datã. Quando Elias estava em Datã e eles estavam todos rodeados ali pelos forasteiros que vieram, o exército sírio, procurando Elias, o profeta. Pois quando eles começaram a verificar que toda vez que os sírios vinham até Israel para guerrear, ora, os israelitas preparavam emboscadas para eles. E assim o rei da Síria os convocou e disse, agora espere um minuto,
quem é por nós e quem é por Israel? Disse, alguém em meu grupo é um espião que está indo dizer a Israel exatamente aonde nós estamos indo, pois eles estão sempre ali esperando por nós. E um homem que tinha um pouco de espiritualidade, ele disse, não, meu pai, porém é o profeta Elias, pois ele sabe em seu quarto o que vais fazer a seguir. Amém. Oh, quando os poderes atômicos começarem a estremecer, eu estou feliz que a palavra de Deus tem nos dito aonde ir. Corram para a rocha, Cristo Jesus. Cada homem nela está salvo e seguro. Nada pode feri-lo. Nenhuma bomba atômica, nenhum cobalto, nada mais pode tocar o protegido de Deus, salvo, seguro, ancorado. Que maravilhosa esperança que temos em Cristo Jesus. Note que havia um homem com ele, seu servo, rapaz espiritual, ia e derramava água nas mãos do profeta. Uma grande posição ele tinha. Porém, quando ele viu o exército sírio completamente em volta de Datã, tinha tudo encurralado, ele disse, meu pai, olhe lá, que grande número. Ora, estamos cercados. Agora, isso é o natural, quando tudo parece dar errado, apontando seus dedos para você, dizendo isto e aquilo. E o médico diz que você não pode ficar bom e assim por diante. Isso é simplesmente a coisa natural para você pensar, oh, que coisa, este é o meu fim. Porém, Elias disse, há mais dos que estão conosco do que os que estão com eles. Agora você pode imaginar como aquele profeta ou aquele Geazi se sentiu, o servo. Ele olhou para ele e ele disse, ora, eu não vejo ninguém. Ele disse, Deus abre os olhos deste rapaz. E tão logo Deus fez algo. Aqui está, entenda isto. Quando Deus abriu a sua visão espiritual, na volta toda ali do profeta estavam carruagens de fogo e anjos de fogo. Ora, ele viu as carruagens de fogo sobrepujavam em número aquele exército sírio, aos milhares. As montanhas estavam pegando fogo, anjos de fogo, cavalos de fogo, carruagens de fogo. E a Bíblia diz, os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Do mesmo modo é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui hoje à noite que tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer, olhe, encontram-se em volta desse tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da vida. Certamente. Sim, Senhor. Às vezes você não pode ver isso com seus olhos naturais. Porém, você pode sentir o impulso disto. Algo perto. Um sexto sentido que indica que algo está perto. Observe-o esta manhã, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui como se não houvesse nada de errado com eles. O que é isso? É o sentido interior. Eu quero dizer o sexto sentido que está consciente, o espírito de que algo está perto. Tenha fé em Deus. Agora, ele não viu isso no princípio, porém Elias provavelmente não viu isto. Porém, ele pediu para que os olhos do rapaz vissem isso. Porém, Eliseu estava consciente que eles estavam ali. Amém. Tomé uma vez disse, deixe-me colocar minhas mãos no seu lado. Jesus disse, porque me viste e creste. Quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creem. Tais somos nós hoje à noite, para todo aquele que crer, sem ter visto. E note, então, Elias foi até lá onde essa circunstância estava e falou com eles. Primeiro, ele foi lá e a Bíblia disse, ele os feriu de cegueira. Cegueira. E foi até eles. Cada um tinha visão perfeita, que eu saiba. Porém, a Escritura disse, eles estavam cegos. Um pequeno companheiro, algumas noites atrás, disse para mim, se você for um homem de Deus, fira-me de cegueira. Eu disse, você já está cego, está vendo? Está vendo? Já está cego. Note, e ele foi lá até onde essa grande circunstância estava, essa grande coisa estava. E ele disse, vocês procuram por Elias? Disseram, sim. Disse, venham, sigam-me, e os levarei exatamente a ele. Elias disse isto para eles. Eles estavam cegos com respeito a quê? Eles estavam cegos para o fato que esse era o profeta de Deus. Eles estavam cegos para isso. E ele os guiou diretamente para a emboscada novamente. Disse, venham, eu lhes mostrarei Elias. E era Elias os levando ali.
E quando eles olharam em volta e descobriram que eles estavam cercados em volta, o rei disse: Meu pai, eu devo feri-los? Ele disse: Tomaria você um prisioneiro e o feriria? Disse: Dê-lhes algo para comer e envie-os de volta ao seu país. Essa é a maneira de terminar as guerras. Não está correto? Certamente. Oh, que coisa se nós simplesmente adotássemos esse princípio hoje de alimentar seu inimigo. Façam o bem àqueles que os odeiam. Amém. Ali agora a cegueira. Agora Elias, ou eu quero dizer, não Elias agora, porém Daniel. Daniel previu. Ele era um profeta. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viu o fim do tempo vir. Ele viu como tiveram início os gentios. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. Eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsazar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isto, do mesmo modo fizeram os filhos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a maneira que se originou. E foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração da imagem, forçada a isto, e culminou em uma mão sobrenatural, escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém! É dessa maneira que o reino gentio teve início e terminará da mesma maneira. Isso é correto, através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. Você sabe do que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso! Vocês não estão felizes hoje à noite? Creem no sobrenatural? Sim. Agora, então, depois destas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde as nações se encontrariam. Ele mostrou-lhe como que havia tantos anos que dependiam ainda dos judeus. Ele disse: o Messias virá. Ele profetizará nas 70 semanas, as quais são 3 anos e meio. No meio disto, ele será cortado, o qual são 7 anos. 70 semanas estão determinadas para teu povo. 7 anos de profecia para os judeus. Ele disse: e o Messias, o príncipe, virá e profetizará. No meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado. Na abominação que faz desolações, se encontrará em seu lugar. E esmagarão as paredes de Jerusalém, os gentios, por um tempo e metade de um tempo. Agora, quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente 3 anos e meio e foi cortado para um sacrifício. A obrigação diária foi tirada. E é desolada, a abominação que faz desolação, a mesquita de Omar, foi estabelecida hoje no lugar do santo templo. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. E ele disse que derrubariam os muros de Jerusalém sobre Jerusalém, até que a dispensação gentia seja consumada. Porém, no fim dos gentios, permaneceria 3 anos e meio ainda para os judeus. Agora note uma das coisas mais notáveis da história profética. Eu não afirmo saber a profecia da Bíblia, porém, isto é como ler um jornal. É mais claro. E o que nós lemos aqui, nós sabemos que é a verdade. Note, 2.500 anos, os judeus têm estado espalhados por toda a nação debaixo do céu. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, trazendo-os de volta. Ele endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, e assim por diante, até que ele os levou de volta para a Palestina. Voltando, fizeram uma nação novamente. E no dia 6 de maio de 1947, a bandeira judaica foi levantada sobre Israel pela primeira vez por 2.500 anos. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along that narrow way. He lives.
let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives.